Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Aqui é a tia Delange, né? Nós vamos ver hoje a nossa revisão para a atividade avaliativa de português, tá certo? A tia vai passar com vocês algumas questões, certo? Nós vamos ver algumas questões juntinhos, certo? E aí, à medida que a tia for falando um pouquinho sobre cada questão, nós também vamos relembrando um pouquinho os conteúdos, tá certo? Esses assuntos vocês vão ver no livro entre as páginas 12 e a página 27, tá certo? Vocês podem procurar da página 12 à página 27 que vocês terão a explicação desses conteúdos, tá certo, meus amores? Então vamos lá começar. Observem só. Aqui na nossa primeira questão, a tia colocou para vocês colocarem nesses parênteses V, certo? Quando for verdadeiro, e F quando for falso. No caso aqui, é em relação a letras e fonemas. Lembram de letras e lembram de fonemas? Letras é a quantidade exata de letras que a palavrinha tem, não é isso? Aqui, por exemplo, olha, nós temos a palavrinha vogal. Quando nós pronunciamos vogal, preste atenção, vogal nós sabemos que tem que 5 letrinhas, certo? 5 letras. Então, aqui já tem essa afirmação sobre a quantidade de letras que tem a palavrinha vogal. 5. E aí, em relação aos fonemas, observe, ao pronunciarmos, certo, a palavrinha vogal, observe que nós pronunciamos todos os sons das letrinhas. Todos os fonemas que tem aqui são pronunciados. Então, na palavrinha vogal, nós temos 5 letras e 5 fonemas. Nesse caso, essa afirmação aqui é verdadeira. Então, nós vamos colocar aqui a letrinha V. E aí vocês irão analisar as outras palavrinhas, certo? Em relação a letras e fonemas, tá bom, amor? A segunda questão é a respeito dos encontros vocálicos. Os encontros vocálicos, vocês sabem que nós temos o ditongo, o tritongo, o hiato, não é isso? E aí, observem só, nós já temos vídeos, certo? Com esse conteúdozinho, e vocês também irão observar lá no livro, tá bom? Aqui vocês vão colocar, e vocês vão observar a palavrinha, certo? E vão dizer se nessa palavrinha tem ditongo, se tem tritongo ou se tem um hiato. Se for um ditongo, vocês colocam a letrinha D. Se for um tritongo, colocam a letrinha T. E se for um hiato, coloca a letrinha H, tá certo? A terceira questão, coloque D para dígrafo e EC para encontro consonantal. Então, vocês vão observar aqui as palavrinhas. Se tiver dígrafo, coloca um D. Se tiver encontro consonantal, coloca a letrinha EC, tá certo? A quarta questão também vai ser em relação às letras e fonemas. Vocês vão observar aqui a palavra churrasqueira e vão dizer quantas letras e quantos fonemas tem a palavrinha churrasqueira, tá certo? Na quinta questão, a pergunta é: qual das alternativas abaixo possui palavra com mais letras do que fonemas? Então, é só uma alternativazinha que vocês vão marcar um xizinho em cima da letrinha, certo? Vocês vão observar essas 4 palavrinhas. Qual delas tem mais letras do que fonemas? Tá bom? A sexta questão, olha, vocês irão assinalar, vão marcar um xizinho em cima da alternativa, cujas palavras sejam formadas por apenas uma sílaba. Nesse caso aqui, nós já vamos entrar lá naquele conteúdozinho sobre o número de sílabas, certo? Se a palavrinha tem uma sílaba, ela vai ser monossílaba. Se ela tem 2 sílabas, ela vai ser dissílaba. Se tem 3 sílabas, ela vai ser trissílaba. Se tem 4 sílabas ou mais, ela vai ser polissílaba. Então, vocês vão analisar aqui cada alternativa
Observe, olha, cada alternativa tem 3 palavrinhas. Vocês não vão marcar em todas as alternativas. Vocês vão observar a alternativa em que todas essas palavrinhas sejam formadas por apenas uma sílaba. Então, resumindo, a alternativa que vocês vão marcar é aquela em que todas as palavrinhas forem monossílabas, tá certo? Aqui nós temos, olha, em relação à classificação das palavras quanto ao número de sílabas, marque a alternativa cujas palavras sejam formadas por 2 e 3 sílabas, respectivamente. Então, esse respectivamente aqui é porque, olha, cada alternativa tem 2 palavrinhas. Então, vocês vão analisar qual é a alternativa que a primeira palavrinha é de sílaba e que a segunda palavrinha é trissílaba. E aí vocês marcam um xizinho em cima da alternativa, tá certo? Na 8ª, vocês vão marcar a alternativa, olha, a alternativa, preste atenção, aqui nós temos, olha, nas alternativas a seguir, há apenas palavras com mais de 4 sílabas, exceto. Então, esse exceto quer dizer que vocês vão marcar qual é a alternativa em que tem uma palavrinha que não tem mais de 4 sílabas, tá certo? A 9ª questão, vocês têm aqui a palavrinha baú. Pode ser classificada em... Aí vocês vão classificar em relação ao número de sílabas, em relação aos encontros vocálicos e em relação à tonicidade da sílaba. O que é tonicidade da sílaba? Nós vamos analisar qual é a sílaba mais forte da palavrinha, tá certo? A sílaba mais forte da palavrinha, se for a última, nós sempre começamos a analisar do finalzinho da palavra para o início. Então, se a mais forte é a última, então nós vamos classificar em oxítona. Se é a penúltima, nós vamos classificar em paroxítona. Se é a antepenúltima, nós vamos classificar em proparoxítona. E aqui a 10ª questão diz o seguinte: marque a alternativa que apresenta uma palavra que não é monossílaba. Então, olha, preste atenção. Aqui, a maioria das alternativas, elas têm palavras que são monossílabas. Vocês vão analisar aqui qual é dessas 5 alternativas em que tem uma palavrinha que não é monossílaba. Isso quer dizer que ela vai ser dissílaba, ou trissílaba, ou polissílaba. E aí vocês marcam um xizinho em cima da alternativa. Tá certo, meus amores? Então, a nossa revisãozinha de português, vocês observem que tem o que é que vocês vão ter que rever para estudar para a nossa atividade avaliativa, tá certo? Aqui nós estamos fazendo uma revisão de português para fazermos a nossa atividade avaliativa. Então, o que é que vocês precisam rever para a atividade avaliativa? Letras e fonemas, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, certo? A quantidade, o número de sílabas, né? A classificação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto à tonicidade das sílabas, tá certo? A tia espera ter ajudado mais uma vez a vocês. Qualquer dúvida, pode perguntar lá no grupo que a tia vai responder. Eu estou aqui sempre de prontidão para ajudá-los. Tá certo, meus amores? Se cuidem, por favor. A saudade é grande, todos os dias lembramos de vocês. A nossa vontade maior é voltarmos o mais breve possível. Mas, infelizmente, nesse momento ainda precisamos manter esse distanciamento para o nosso bem, para o bem de vocês. Então, é para o bem de todos. Tá certo? Mas temos fé em Deus que logo, logo, muito em breve, nós estaremos juntos novamente. Um beijo enorme no coraçãozinho de cada um de vocês, certo? E até a nossa próxima videoaula, que será uma revisãozinha sobre a atividade avaliativa de redação, tá bom? Um cheirão no coraçãozinho de vocês. Amores, a tia já trouxe aqui para vocês a nossa revisão de redação para a atividade avaliativa, tá certo? A tia vai só explicar para vocês o que é que vocês irão fazer.
Vocês vão ler o textozinho, o título do texto, olha, o conselheiro. Vocês vão ler, nós já trabalhamos com este texto, tá certo? Aqui é um texto que a tia tirou, olha, do livro As 1001 Noites, tá certo? Então aqui vocês vão ler esse texto e vão responder a estas questões. São 8 questõezinhas, tá certo? A primeira questão, quem é o conselheiro? Então vocês vão ler o texto. E aí vocês vão analisar aqui dessas alternativas. Aí é o burro, então marca um xizinho aqui no parêntese referente ao burro, tá certo? A segunda questão diz, quem foi que pediu o conselho? Aí vocês vão dizer, quem pediu o conselho? Será que foi o boi que pediu o conselho? E aí, o que motivou esse pedido? Por que ele pediu esse conselho, certo? A terceira, vocês irão responder o seguinte, o conselho surtiu o efeito desejado? Aí, se não, né, se não surtiu o efeito desejado, vocês vão justificar. Por que não surtiu o efeito desejado, certo? Aqui, foi bom para o burro ter dado conselho ao boi? Será que foi bom? Será que o burro se deu bem nessa história? Ele deu o conselho e será que ele se deu bem por ter dado o conselho ou não? Aí vocês vão analisar direitinho e vão responder, certo? Lembrando a vocês que depois nós vamos fazer todas as correções dessas revisões para as atividades avaliativas, tá bom? E aqui, olha, por que o burro mudou seu conselho? Aí vocês vão responder porque o burro mudou o conselho e vão justificar, vão dizer o porquê, certo? Dessa resposta que vocês colocaram aqui. A sexta é para marcar um xizinho na alternativa correta. Qual é a principal característica? Perdão aqui porque saiu no plural, mas qual é a principal característica, certo? Do burro neste texto. Será que é a maldade? Será que é a esperteza? Será que é a bondade ou será que é a preguiça? Então, analisem aqui essas características e vocês vão dizer a que melhor corresponde ao burro, certo? A sétima, qual a característica do lavrador que mais chama a atenção? É a compreensão, é a paciência ou é a esperteza? Aí vocês também marcam um X em cima aqui dentro, na verdade, né? Não tem alternativa, mas vocês vão marcar dentro do parêntese, tá certo? E a oitava, qual das alternativas abaixo mais condiz com o texto? Vocês irão analisar essas alternativas aqui e vão marcar uma só, certo? Qual é? Será que o lavrador o lavrador conversava com os animais? Será que esta alternativa está correta? Tem a ver com o texto? Se não tem, vocês não marcam, certo? Então, vocês vão analisar destas aqui, qual é a que melhor representa este texto e vai marcar um xizinho em cima da alternativa correspondente. Tá certo, amores? Então, a tia vai terminar essa videoaula por aqui. Mais uma vez, lembro a vocês, qualquer dúvida, podem perguntar lá no grupo, tá certo? Um beijão enorme no coraçãozinho de vocês. Se cuidem, certo? E até a nossa próxima videoaula. Um beijão!